Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Jordana, sou pedagoga e neuropsicopedagoga. Hoje eu estou aqui para falar com vocês pais. Hoje a nossa aula né, o nosso vídeo não é para os nossos pequenos, né? Então hoje eu venho aqui para falar com os pais, né, sobre o desenvolvimento da criança até os 3 anos. Algumas coisas básicas, eu não vou falar tudo, tá? Só uma introdução para depois, para mim poder falar o que realmente eu quero, né, explicar para vocês, né, falar para vocês. Né? Então, a criança até os 3 anos, um pouco mais talvez, depende do desenvolvimento de cada criança, ela aprende tocando, né? Ela vai imitar os pais, ela vai aprender tocando, por exemplo. Ela quer. A gente está ensinando sobre os animais, vamos dizer assim. Não adianta eu pegar a imagem de um animal e mostrar para a criança, né? Ela pode aprender, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade. É melhor, então, ela aprender vendo os animais realmente, né? Ah, vai ver o cachorro, faz carinho no cachorro, né? No coelho, enfim. É mais fácil para a criança aprender sobre isso, tá? A criança, ela aprende no toque. Se ela olha algo que interessa a ela, ela vai pegar, ela vai tocar, né? Às vezes a gente fica um pouco chateado porque às vezes os pais vão na casa dos parentes, né, de amigos e levam o seu filho lá acaba mexendo, né, nas coisas do dono da casa, né? Isso, né, às vezes gera um desconforto para ambos, né? Porque aí tem que estar chamando a atenção da criança, né? E ao mesmo tempo o dono também da casa se sente desconfortável, né? Pela criança tá mexendo, enfim, às vezes é uma coisa que não é para criança mexer e tá lá mexendo, né? Mas é normal, gente, a criança mexer nas coisas, ela precisa aprender tocando, tá? Isso é uma facilidade que eles precisam, né, tocar. Quando vocês têm essas dificuldades de, eu preciso ir na casa do fulano, né? Então, vamos antecipar os fatos para a criança, né? Gente, nessa idade, eles absorvem as coisas muito mais rápido. Claro que a gente precisa ser muito repetitivo. Muito repetitivo nessa fase, tá? Porque a criança ainda está, por isso que é mais fácil deles absorverem, porque a criança ainda está o cérebro ainda está em formação, então tudo que é novo, né, é ótimo nessa idade, né? Então vamos repetir, meu filho, já falei tal coisa que não é para te fazer. Gente, não vamos ficar irritados com a criança se ela não obedecer no momento. Às vezes pode ser por birra, às vezes não, às vezes, né? Então, vamos repetir muito. Tenham paciência em repetir e falar para a criança, tá? Eu sei disso porque eu sou neuropsicopedagoga e professora também, que eu trabalho dia a dia com criança dentro de sala de aula nessa faixa etária, tá? Então, a gente antecipa, filho, nós vamos lá na casa do fulano, lá não é a nossa casa, então a gente não pode ficar mexendo nas coisas, porque não é legal. Explica uma boa para a criança. Ela vai entender, tá? É super tranquilo isso, vamos antecipar, porque a criança, quando a gente antecipa as coisas, é mais fácil dela absorver e ela entender, né? Então, antes, quando vocês estiverem saindo de casa também, falem o mesmo que falou um dia anterior, na manhã do dia que vão sair e na hora que estiverem saindo, tá? Eu faço isso com a minha turma, às vezes a minha turma tem que sair da sala de aula ou visitar outra salinha, né? Então eu sempre falo para eles, olha, turminha, nós vamos em tal lugar, né? Esse tal lugar não é a nossa sala. A gente não pode fazer o que a gente faz dentro da sala de aula. A gente tem que perguntar se pode mexer, né? Às vezes está lá com outras professoras, algumas coisas, né? Então, a gente tem que perguntar, a gente tem que se comportar, senão a gente vai ter que voltar para nossa sala e a gente não vai poder ir nesse lugar, né? É tranquilo, gente, eles obedecem. É muito tranquilo isso, né? Então, a facilidade, né, de lidar para a criança não ficar fazendo coisas que às vezes, tem que tomar banho, né? A criança tá lá chorando, esperneando, não quer tomar banho. A rotina, né?
ela é muito importante, porque ela vai deixar a cabecinha da criança atenta às coisas que ela tem que fazer. Então, se vocês puderem sentar e fazer com ela uma rotina em casa, olha, terça-feira, o que nós vamos fazer? Tal hora de tal coisa. Outra coisa, não deixar a criança solta, porque uma hora ela vai ficar irritada, aí vai vir as birras, vai vir os choros. E isso incomoda, é chato tanto para a criança quanto para o adulto, né? A criança sofre com isso, não é só os adultos, né? Então, fazendo uma rotina lá, uma tabelinha bonitinha, com uma rotina, faz junto com o seu filho, né? Ou junto com os alunos, se é professor. Olha, tal dia nós vamos fazer tal coisa, né? Então, deixa lá, né? Com figuras, né? Escrevem, mas coloca a figura da atividade que vai ser feita ou que vai ser feito. Porque eles, com a figura, eles vão conseguir se localizar e se organizar melhor, tá? Façam isso com o filho de vocês, com os alunos de vocês, tá? Isso aí é muito, muito importante. Vai deixar a criança bem mais tranquila, porque, gente, eles ainda não têm noção de tempo. Às vezes 1 minuto pode ser muito, às vezes pode ser pouco. Eles não têm noção de tamanho, de nada ainda, né? Eles vão tendo essa noção. Então, às vezes a criança fica muito ansiosa, né? Eles não sabem distinguir ainda tarde, noite. A gente vai ensinando isso, é nosso papel de ensinando isso. Eles também não sabem as emoções, eles não sabem o que é raiva, eles não sabem o que é tristeza, é mais fácil deles saberem, né? Mas a gente tem que dizer, olha, às vezes a criança, vou dar um exemplo, como eu faço, tá? Às vezes os coleguinhas lá entraram em atrito, lá estão chorando e tal, ou um bateu no outro, enfim, tá? Eu chego com os dois, né? Primeiro eu observo a situação e vejo se ele, dependendo da faixa etária, dá pra ficar observando pra ver se eles vão conseguir resolver ali a situação deles. Se não, eu venho e faço a interferência. Olha, o que aconteceu? Ai, prof, o fulano me bateu. Pergunta, por que você bateu na sua colega? Aí ele vai falar, olha, mas você tá... Olha a carinha dela, ela tá feliz ou ela tá triste? O outro vai distinguir, ela tá triste. Por que ela tá triste? Ah, porque eu bati nela. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Instigar a criança a tentar resolver a situação, né? Se ela não conseguir, a gente ajuda. A gente tá ali para ser a mediadora, para ajudar essa situação, para dar opções, né? E é tranquilo, a criança ela vai, se ela não conseguir, dependendo da faixa etária, às vezes não vai conseguir resolver ali a situação ali com o colega, né? Mas a gente tá ali, a gente vai fazendo interferência e conforme eles vão crescendo, a gente vai vendo que eles vão conseguir se resolver, gente. A criança é muito tranquila, gente, muito, muito tranquila. A gente tem que ser mediadora da situação, né? Importante também ter regras dentro de casa. Tá? Regras é importante, porque as regras, todo lugar tem regras, todo lugar que a gente vai tem regras. Por que a nossa casa não vai ter regras, né? Então faz as regrinhas, senta lá com a criança, ó, nós vamos fazer as nossas regras aqui de casa, né? Vai mostrando ali, né, a imagem da regrinha, escreve embaixo, olha, vamos dar um exemplo, não deixar louça suja, né? Põe ali. Claro que na criança com menos de 3 anos é meio complicado lavar louça, mas eu tô dando um exemplo. Coloca ali uma imagem de uma pessoa lavando a louça. Ela vai entender que tem que lavar a louça. Não deixar brinquedo espalhado no chão, né? Depois de brincar, vamos guardar os brinquedos, né? Porque às vezes alguém pode pisar, alguém se machuca. Enfim, explicar isso pra criança. Coloca lá uma imagem da criança, de uma criança lá, pode ser até foto dela mesma, vocês podem tirar uma foto delas guardando o brinquedo e coloca lá a fotinho, ela vai amar, né? Vai ser muito mais tranquilo. Coloca lá a imagem. Olha, horário de tomar banho. Supor assim, meu filho, você vai tomar banho depois que às vezes, quando tem uma rotina, às vezes tem um momentinho ali que a criança ela vai ficar assistindo a televisão, então assim, tá, depois, né, coloca lá na regrinha, né, na rotina, depois do desenho tal, banho. Ela vai saber que depois daquele desenho, ela vai tomar banho e a mamãe não vai precisar ficar chamando várias vezes, né?
Mesmo se a criança, ai mãe, não quero tomar banho agora. A gente, dependendo do caso, gente, a gente pode ser um pouquinho mais flexível, né? Porque ninguém vai ter um treco se a criança não tomar banho no momento. Mas aí é os pais que vão ver se vai dar para ter essa flexibilidade ou não, né? Então vai lá e conversa com a criança, olha meu filho, é o teu horário de tomar banho, é o momento do banho, já terminou o desenho, agora é teu momento de tomar banho. Ai mãe, mas eu queria ficar só mais um pouquinho aqui. Ok, então tá bom. Quando eu vier te chamar de novo, você vai pro banho. E ok, a criança vai, a mamãe vai lá chamar a criança e ela vai pro banho, né? Serve para os alunos também. Às vezes os alunos estão entretidos numa brincadeira e tal. Ai, fulaninho, vem fazer atividade. Ai, prof, agora eu tô... Tudo bem, então vamos fazer assim, ó. Depois que o coleguinha tal fazer atividade, eu vou te chamar. Gente, tranquila, a criança vai vir fazer atividade. Porque o que acontece, né? Na educação infantil, a gente não consegue fazer atividades com todos ao mesmo tempo. Eu, como professora, o que eu faço? Eu faço os cantinhos ali dos desenvolvimentos, né? E como eu gosto de dar uma atenção individual para cada aluno, porque isso é necessário nessa faixa etária, né? Nesse período né? Na educação infantil. Então, assim, ó, coloco um joguinho numa mesa, coloco outro joguinho lá no tapetinho, coloco... E ali eles vão ficar nos seus cantinhos brincando, né? Enquanto isso eu vou chamando, olha, fulaninho, vem cá fazer atividade, agora é a tua vez. E eu fico ali ensinando, ajudando a criança. Enquanto isso, a minha monitora está lá, né? Olhando eles, né? Porque eu não consigo estar aqui fazendo atividade com uma criança e sozinha. Isso não dá, não tem como, né, gente? A criança, ela tem que ter um adulto ali com o olhar. A monitora pode até nem estar ali brincando com eles, mas ela tá ali atenta para ver se vai ter um desconforto entre eles, né? Auxiliar ali, ai não, assim, ó, vamos fazer tal coisa, ou então vem cá que a prof te ajuda, às vezes ali na brincadeira, né? Então a monitora tem que ficar ali naquele momento, né, cuidando enquanto a professora faz ali a atividade, dá aquela atenção mais individualizada para a criança, tá? E a frustração? Vamos falar sobre a frustração, que aí é onde dói, né? A frustração hoje em dia, a geração que vem vindo, não pode se frustrar. Isso é erro dos pais. Os pais dessa geração, né, dão tudo para os filhos. Hoje em dia, mãe e pai trabalham o dia inteiro, né? Aí quando chegam em casa, mesmo que o filho tenha feito alguma coisa que não foi legal, alguma coisa errada na escola, o pai, eu fiquei o dia inteiro trabalhando, por que eu vou brigar? Gente, não precisa brigar, mas tem que chamar atenção. A criança, ela precisa se frustrar, né? Vocês pais, né? Eu vou dar tudo que meu filho não teve, tudo que eu não tive, meu filho vai ter. Não. Vocês já pararam para pensar que a dificuldade que vocês passaram quando era criança, claro, tem muitas pessoas que têm outros casos, cada família é um caso. Mas eu, por exemplo, eu não tive tudo que eu queria. A mãe sempre, né? Depois a gente passa ali e compra. Ou, vou ver isso aqui, né? Nunca apareceu o negócio. Mas eu, nem por isso, né? Fiquei triste, né? Isso moldou o meu caráter, moldou a minha educação. E se eu tivesse tudo que eu tivesse, né? O que eu queria? Se eu nunca tivesse me frustrado, se a minha mãe e meu pai tivessem deixado eu fazer tudo que eu queria, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje? Então, pais, vocês têm que pensar sobre isso, né? Todas as dificuldades que vocês passaram quando criança, adolescência, moldaram o caráter de vocês, moldaram os princípios de vocês. Se vocês são hoje pessoas boas, pessoas educadas, com caráter e princípios, foi devido às frustrações que vocês passaram quando criança, né? Então, vamos deixar a criança se frustrar, né? Não, meu filho não dá agora. A criança, se tu disser, não dá agora, a criança, ela vai entrar no berreiro, Chega com calma, olha, não dá agora por isso e por isso. Mas tu pode fazer outra coisa, né? Então,
Ou às vezes não tem como fazer outra coisa, naquele momento não tem mesmo, né? E a criança lá começou a chorar, começou a espernear, porque às vezes as crianças, às vezes não, a maioria das vezes elas nos testam, então eles vão chorar até conseguir o que quer e a maioria dos pais dão, porque não aguenta mais o choro, porque não aguenta mais ver a criança se atirando no chão e a criança fazer um escândalo. Primeiro, chorar não vai fazer mal para ninguém. Como a minha mãe me dizia, limpa os olhos, né? Gente, eu tô brincando aqui, mas é verdade. Limpa os olhos, não tem problema, pode chorar, tá limpando os olhos. Bem, assim minha mãe falava. Não tem problema chorar, a criança ela tem que colocar todo aquele sentimento dela para fora. Ela precisa disso, porque ela não pode ficar contida aqui dentro, né? Eu me preocupo muito com as crianças que aceitam qualquer coisa. E aí, aquele sentimento de frustração dela, ao invés de chorar, coisa assim, ela vai retendo aqui dentro. Isso não é bom a gente ficar guardando, nem pra criança, nem pra adulto, nem pra adolescente, nem pra ninguém. Não é bom guardar. Tem que pôr pra fora. E a criança vai pôr pra fora como? Chorando, às vezes esperneando, se atirando no chão. Não tem problema chorar, não tem problema se espernear, não tem problema se atirar no chão, desde que não bata a cabeça, né? Então a gente cuida muito. Eu tenho uma aluna que ela fica furiosa, gente, vocês não têm noção, né? Ela fica muito brava, ela é um docinho, coisa mais amada, dá vontade de apertar. Mas quando ela fica brava, então o que eu faço? Pego a criança, coloco lá no tapete, né? Deixo ela lá, porque eu sei que no tapete ela não vai se machucar. Então, desde que não tenha machucado, a criança esteja em segurança para se atirar no chão, tá ok, tá? Deixa ela chorando, deixa lá, porque quanto mais a gente fala, ai, não chora, a criança ela vai ficar com mais indignação, gente. Porque ela vai pensar, ai, tá dizendo pra mim não chorar, mas não quer me dar o que eu quero, entendeu? Então ela vai, não, deixa ela chorando, deixa ela no tempo dela, deixa eu botar tudo pra fora. Depois que tudo passar, pega lá pela mão, tá melhor, vamos lá lavar o rosto, lava o rosto, dá uma aguinha, pronto, não tem, ela não vai brigar de novo pelo aquilo que ela queria, que ela se atirou no chão, tranquilo, né? Então, e outra coisa, pais, às vezes não tem tempo com a criança, não tem isso. Às vezes o pai acha que tá tendo o tempo ali com a criança, senta na frente da TV, a criança fica olhando televisão, o pai aqui no celular e acha que tá ali com a criança, né? Acha que tá tendo tempo com seu filho. Não. O bom é ter, nem que seja meia hora, uma hora, mas que seja um momento de qualidade. Não importa o tempo, importa a qualidade que vocês vão ter com os filhos dele, com os filhos de vocês. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação aqui, né? Eu estou aberta aqui, se vocês quiserem colocar alguns comentários aqui embaixo, eu respondo. Se quiserem me procurar lá na minha página do Facebook, eu tenho uma página, né, de neuropsicopedagogia. Ainda está em formação, às vezes eu coloco algumas coisas lá, mas vocês podem estar me procurando por lá também, tá bom? É a primeira vez que eu gravo, né, sobre o desenvolvimento da criança, a educação, né? Então eu gosto muito disso, eu acho que a criança, né, ela é um complexo de tudo, né, gente? É a coisa mais linda, tu ter essa experiência com criança. Eu não tenho filhos, mas eu trabalho dentro de sala de aula, né? Os meus alunos são como meus filhos, eu digo meus filhinhos, né? Então é isso, gente. Qualquer coisa, até me emociona que Então, qualquer coisa vocês podem estar me perguntando, eu vou estar sanando dúvidas, tá? Me procurem se precisar e eu espero que seja de bom grado, que seja útil, né? O que eu falei aqui pra vocês, tá bom? Um beijo grande e até mais. Espero que tenhamos mais vídeos sobre isso. Beijos!